Uhul, começou! Boa tarde, povo. Bora para nossa seletiva Filme em Ação, tá? Então, vamos começar, respectivamente, aqui a nossa eletiva Filme em Ação CYC. Não é isso? Não, é SYC, é isso. Então, ó, Kelly Mark e PB apresentam a nossa aí, dinâmica da apresentação. Então, vamos lá. Uma viagem através da história do cinema, tá? Vamos lá. Então, aqui a gente trouxe para vocês hoje, tipo, a parte mais histórica, o contexto mais histórico de como surgiu o cinema, tá? Então, aqui, depois eu vou estar disponibilizando para vocês, tá? Então, aqui, um resumo bem básico, tá bom? Dois irmãos, eles se unem para essa invenção, né? Tanto é que a gente tem até a marca da Lumière, né? Que é a Luiz e Auguste Lumière. E aí tem de onde originou essa questão do cinema, né? Porque assim, o cinema é uma arte fantástica, né? Que assim nos remetem a várias situações, tanto pontuais, de contexto de presente, de passado e de futuro, né? E aí fala da questão das projeções, das sombras na China, né? Então as histórias elas eram contadas através do quê? Através do teatro de sombras, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de apreciar, né? Mas daí que começa a surgir os trechos de como poderia se montar o cinema, né? Então assim, o berço para o cinema vem desse teatro de sombras, tá? E aí, assim, quando a gente pensa na questão da evolução do cinema, vem uns nomes muito loucos, né? Que o Paulo ele trouxe aqui para nós, né? Foi ele, inclusive, que montou esses slides, tá? Então, aqui, os três nomes estranhos, né? Para falar sobre o estudo e a evolução do cinema, né? A gente tem aí o fenocistocópio, né? O praxis, né? Noscópio, e o cinetoscópio, né? Então, sempre para tentar resgatar essa questão do cinema. Algum de vocês tem uma noção de quando surgiu o cinema? Como é que aconteceu isso? Tem alguma memória bacana sobre cinema que queira compartilhar na nossa eletiva de hoje? Sinta-se à vontade para falar, gente. E aqui, nem eu falei para vocês, eletiva não é o professor apenas, né? A gente orienta, mas assim, a gente deixa livre para que vocês possam interagir, ter autonomia, tá bom? Vocês estão aí? Vocês fugiram? É o frio? Tô aqui, professora. Mas eu não faço ideia de como que surgiu o cinema. Ai, gente. Professor, eu chuto 60, 70. 70. Não. 70 pra cima, vai. Quando surgiu o cinema? Você acha que o cinema surgiu nessa década de 70? Não, 80. 80? É isso mesmo, Eu acho 80, que 80. foi Por aí. 1900 e, sei lá, 40, bem antes. 1900 sei lá é muito bom, viu, Luan? Muito preciso. 1920. Ah, e você adivinha, né? Eu sei lá pra isso. Então você vê, o cinema ele é muito, muito antigo, né? E assim, eu vou até, eu vou parar um pouquinho de transmitir. Ó, gente, o Paulo disse que está tentando entrar, tá? Então a gente vai aguardar, mas eu vou aqui, ó, vamos aqui fazer uma consulta. Vou aqui fazer uma consulta rapidinho. A minha tela está sendo compartilhada para vocês? Ou não? Não, né? Não. Tá. Calma aí que eu já vou compartilhar minha tela para vocês, tá? Então, assim, o cinema, ele é uma sacada super interessante, tá? Então, assim, é uma arte milenar, né? A sétima arte que a gente chama, né? E é interessante o efeito que ela faz. Então, a gente tem vários momentos, né? A gente tem a criação no cinema internacionalmente falando. A gente tem isso no Brasil, tá? Então, por exemplo, quando eu penso na origem do cinema, isso remete ao século XIX. Século XIX, ou seja, os 1960, 70, 80, 1920, né? Passou, nem bateu na trave, né? Então, assim, essa questão de capturar a imagem, o movimento, ela foi possível a partir de 1889,
com a criação do cinestoscópio por William Dixon, tá? Então é aí que a gente começa a ter a noção do que é o cinema, né? Inclusive, para quem não sabe, o William Dixon, ele era assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Sabiam disso? Então, assim, essa é a origem do cinema no mundo. Olha que interessante, né? E aí, assim, quando surge esse conceito de cinema, era justamente para quê? Para criar uma imagem em movimento. Porque até então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as fotos, certo? Nós tínhamos fotos que, através dela, a gente tinha a oportunidade de relembrar, né, algum momento da nossa vida. E aí, em 1889, cria-se essas imagens em movimento, né, essa captura, né, de imagem em movimento, né, que foi feita pelo nosso querido William Dixon aí, tá ok? Isso mundialmente falando. Agora, quando a gente pensa no Brasil, a história do cinema no Brasil, ela começa em julho de 1896, tá, gente? E a primeira exibição de cinema no país, ela vai acontecer, sabe onde? No Rio de Janeiro, né? Porque no mundo, esse cinema ele foi em meados de dezembro de 1895, né? Século XIX. Em Paris, né? Você vê, Paris é uma cidade, né, que abre espaço para um monte de coisa, né? Então, assim, no começo, gente, o cinema ele era o quê? Ele era mudo, né? Só a partir da década de 30 que surge o quê? O cinema falado. Então, olha que coisa interessante a gente descobrir, tá? Olha que interessante. Eu vou aqui ver se eu passo para vocês os slides que eu acabei esquecendo, né, de passar. Então, calma aí, deixa eu só ir lá para compartilhar a tela. O Paulo tá aqui na tentativa, tá, gente? De tentar entrar, porque não tá dando certo. Mas nós estamos aqui na fé. Vamos ver se rola. Vou passar para vocês. Calma aí. Daqui a pouco. Aê! Tcharam! Tan, 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 tararitam. Faltou só um fundo, né? Eu não sei pôr musiquinha aqui, eu tô sem o som. Mas você vê, Kelly Mark e PB apresentam para vocês, né? Olha, o Paulo chegou! Paulo! Sinta-se à vontade, Paulo. Vamos ver se agora você consegue entrar. Que caminhada, hein, meu? Nossa, tá muito ruim aqui o sinal da internet, o computador meu aqui, são dois que usam aí, é complicado. Tem que tirar a senha de um para entrar com a outra, enfim. Eu consegui entrar. A turma tá boa aí? Como que a turma tá? Eu falei para eles, eu perguntei para eles se eles sabiam quando que o cinema tinha surgido, né? Aí eles chutaram aí no 1920, 1970, 80. E aí eu falei para eles que surge no século XIX, né, por volta de 1895, graças, né, através do cine... esqueci o nome. O Cinetópolis, que é através de Wilson Dixon, né, que era o assistente do carinha lá, que eu já esqueci o nome dele. E aí eu tava falando isso pra ele, quando surgiu mundialmente, quando surgiu no Brasil, né, que é no Brasil, porque mundialmente foi em dezembro e no Brasil surge em julho do ano seguinte, né? E aí a gente começar a nossa sessão Kelly Mark e PB apresentam. Agora é tudo com você. Tá. Você está disponibilizando para eles aí aqueles vídeos, não? Sim, estou na primeira tela. Tá. Então, vamos assistir, só para a gente ter uma noção, né? Os primeiros segundos slides, e logo em seguida você coloca aquele videozinho pequenininho do Charlie Chaplin, ok? Fiquei sem áudio? Você ficou sem áudio? Prontinho, voltei. Então, primeiro eu baixei os slides, tá vendo? Ó, estamos aqui nos slides, tá vendo? Ah, bacana, bacana. Então, pessoal, a gente está vendo aí o primeiro slide, né? Então, estamos começando nossa viagemzinha, né? O assunto cinema é muito importante porque ele vai servir, né? Ele vai ter, assim, uma importância, uma relevância, não vamos dizer uma estruturar, não, mas ele vai dinamizar os aspectos ideológicos, os aspectos cores, né, de um povo, de uma raça, inclusive, né, e de tudo aquilo também que o ser humano pensa no seu mundo, né, no seu universo, né, seus sonhos, suas utopias, né, aquilo que ele almeja, aquilo que ele pensa, aquilo que é ficção, que ele gostaria, inclusive, de pegar, né, de fazer. E a gente vai, então, começar essa pequena viagem. Não é um estudo, assim, grande,
nada disso não, mas é só para, de repente, trazer para você um pouquinho do doce, né? Um pouquinho dessa coisa, desse universo, dessa sétima arte que é o cinema, né? Então a gente está vendo aí no primeiro tópico uma viagem através da história do cinema. Tudo bem, pessoal? Vamos começar. Vamos iniciar. Dois irmãos se unem para fazer uma maravilhosa invenção, Louis e Auguste Lumière, né? O embrião. Então eles pensam em fazer cinema, eles fazem o cinema, e as primeiras máquinas, elas têm uns nomes estranhos, pessoal. Fenacistoscópio, praxinoscópio, cinestoscópio, né? Era isso que deram lá naquele mundo. Mas é só para você ter um pouquinho aí de cultura. O seu professor está fazendo um esforço muito grande com a sua professora, da gente trazer um pouquinho desse universo que é muito importante para nós, e durante o século XX, um pouquinho do século XIX, século XX, e agora o século XXI, né? Então, próximo, por favor. Então, se nós vimos aí, né? Olha só, não dá nem para identificar aqui, né? Fenacistoscópio, praxinoscópio, né? Nomes difíceis. O próximo, a gente vai ter já uma ideia, né, de como que se saiu, né, como que foi realizado os primeiros instrumentos, né, de como colocar a telinha falar, né, a telinha começar a girar e sair a vida, né, sair a ação, né. Próximo. Aí nós temos Hollywood, né. Porque o que acontece? A Itália e a França eram as donas do cinema naquela época. A Primeira Guerra destrói essa realidade. Há uma Primeira Guerra, né, 1918, 19, né, 20, né, praticamente 19. Hollywood tinha condições ideais para o cinema, né, e até porque, por causa da sua estrutura, né, se podemos dizer isso, e os primeiros estúdios, a Fox, né, a Universal, a Paramount, eram destaques na época, e inclusive esses camaradinhas aqui, ó, Buster Keaton, Charlie Chaplin, David Clift, né? E mais uma atenção para você aqui especial, pessoal, por Charlie Chaplin, que nós vamos ver agora, que esse camarada, ele é um gênio. E você sabe que gênio, pessoal, gênio, ele fica atemporal. É claro que antes dele não se pode computar, mas depois da vida dele, se ele foi gênio no século I, ele vai ser no 5, no 10, no 15, no 20, no 30. E o Charlie Chaplin, não sei se você já assistiu o filme deles, mas todo mundo que é comediante, todo mundo que faz cinema, a escola é o Charlie Chaplin. Porque não tinha esses recursos tecnológicos que nós temos hoje, ele é de uma simplicidade, e consegue fazer com o cinema mudo que eu e você entenda, né, hoje, ou mesmo naquela época já, né, o que ele quer dizer. E toca, ele entra no universo da pessoa, porque isso que é a beleza do cinema. O cinema, ele deixa de ser ficção para se tornar uma realidade, e aí que é um problema, porque muitas vezes o que é ficção se torna realidade. Então, isso é estudado na psicologia, isso é estudado na filosofia, isso é estudado nas outras ciências, né? Porque ela inclusive no cinema histórico, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, tem a Primeira Guerra, tem o Charlie Chaplin, aqui você está vendo o Charlie Chaplin, né? No início, o cinema não tinha nada a ver com o que conhecemos hoje em dia, sendo uma arte recente, foi se inspirar em outra, que era a mais semelhante, o teatro. Assim sendo, os primeiros filmes não eram mais que peças de teatro filmada. Tudo bem, turma? Então, os primeiros filmes eram, na verdade, cenas de teatro que eram filmadas. Vamos lá. Na hora que você tiver dúvida, anota a sua dúvida, para que nós possamos discutir, conversar, aprender e até, pessoal, preparar os assuntos que vocês têm dúvidas, para que a gente possa, nessa pesquisa, também, porque o cinema é vasto, o cinema tem muita informação, não é 2, 3 horas de pesquisa que a gente vai fazer uma aula, aquele preparar uma aula de cinema, não, pessoal. Não vamos enganar vocês, não. Aqui são informações que a gente estudou, que a gente tem, mas eu vou mostrar aqui algumas curiosidades para vocês e vocês vão ver que, muito mais do que as minhas palavras, a ideia, a visão, a ideia da aula nos slides, ela vai falar por si só. Quer ver, ó? Vamos ver.
A primeira que você está vendo aí, passariam cerca de 30 anos desde a invenção do cinema até o aparecimento dos filmes sonoros. Então, eles demoram 30 anos no cinema mudo para começar a ter uma ideia de sonoridade nos filmes. Você sabe que hoje, quando a gente ouve esse som digital, né, essa coisa do cinema, isso nos fascina, não é? O som do cinema não é à toa que existe uma estatueta para a sonografia, né, pessoal? Né? Então, sendo assim, até o final da década de 20, os filmes eram praticamente silenciosos, sendo acompanhados muitas vezes de música ao fundo, outras vezes de efeitos especiais, narração, diálogos, escritos presentes em outras cenas. Turma, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem aí, Esquelinha? Tá tudo tranquilo? Beleza? Porque olha só, turma, esse universo de cinema, e aí eu queria trazer uma empolgação aqui para você, porque de repente a gente vai, vamos supor que a gente tem um aluno, uma aluna na escola que queira fazer cinema, né, estudar o cinema. Não estudar o cinema na sociologia, não, mas estudar o cinema mesmo, como existe universidades no mundo inteiro, né? Então, pessoal, ou teatro. Aqui você talvez tenha um pouquinho desse gosto, dessa coisa que impressiona a gente, que mudou o mundo e muda o mundo. Não é à toa que você pega, por exemplo, esses atores, né? Essas atrizes, por exemplo, falando uma aí, o alemão lá, o Brad Pitt, né? O Brad Pitt é o quê? É uma lenda, né? Não só porque ele é um bonito, né? Porque ele é um cara bonito, aquele fenótipo de gente bonita, aquela coisa toda. Não, mas é porque existe algo atrás dele, existe uma magia atrás dele, do universo do Brad Pitt. Nós poderíamos falar muitos outros, né? O Denzel Washington, por exemplo, existe alguma coisa neles. Mas vamos lá, turma. Os pioneiros, o Warner Brothers, né? Tá bom? Você viu aí, ó, All Jazz, logo na segunda. Vocês estão vendo aí, né? O sucesso, Vitaphone, depois a gente vem aí o Gordo e o Magro, né? Depois a gente vê aí em 1929, praticamente todos os filmes eram falados. Esse ano, por acaso, foi criado o Oscar. Então, o Oscar foi criado em 1929, né? Surgem os clássicos. Olha só, turma, Drácula, Frankenstein, O Mágico de Oz, 1939, e O Vento Levou, 1939, né? Essa cena aqui, quem é cinéfilo, quem curte cinema, quando vê esses dois assim, né? Já sabe que é uma cena do Vento Levou, né? Bravo. Alguma dúvida até aqui, turma? Não? Então tá. Olha só, eu coloquei essa bibliografia aqui do D.W. White Graffiti, né? Porque ele é um dos, se não o principal articulista de tudo isso. Ele é considerado o pai do cinema. Então, se um dia você tiver lendo alguma coisa, na sua curiosidade, etc., você vai lembrar que esse camarada aqui, ó, o Griffith, 1875 e 1948, que ele falece, ele foi e é considerado o pai do cinema, tá? Suas inovações foram decisivas para a criação de uma linguagem especificamente cinematográfica. Sua obra mais famosa foi O Nascimento de uma Nação, que ela está aí. David Lew-Wark Graffiti, eu acho que é esse o nome dele, né? Soletra-se. Esse camarada, eu vou passar aqui, mas você tem o slide, para depois, se você tiver curiosidade, você dá uma lida aqui, tá bom? Então, tem os filmes que ele lançou aqui, ó. Tá bom, pode deixar assim. Aí, aqui, tem uma foto aí, pessoal, o Song of Rússia, né? Que, como eu falei para você no início, existia muito da ideia do colonizador e da ideia de se passar ideologia e política através dos cinemas, é claro, pessoal. Né? O cinema não é à toa que ele é considerado o universo de produzir massas na sua ideologia capitalista, dominante, e etc. Tanto é que, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler vai usar muito bem isso, né? Mas vamos lá. De novo, a guerra vai influenciar, né, a história do cinema, desta vez a Segunda Guerra Mundial, impulsiona o que é hoje comum, a propaganda no cinema, turma. Então, o que Hitler vai fazer? O que os Estados Unidos também farão, né? Eles vão lutar nas telinhas. Eles vão lutar no cinema. Como? Fazendo filme. Fazendo
que as suas ideias, né, a favor do capitalismo contra o nazismo e, e o nazismo contra, né, o mundo, na telinha, né? Então, olha só, patriotismo, propaganda de guerra, a primeira lista negra de Hollywood, 10 acusações contra possíveis propagandas comunistas. Então, tudo isso para você entender o quê? Que existe uma interação muito grande daqueles que dominam o mercado em Hollywood, tanto é, pessoal, que há 2 anos os negros americanos fizeram uma puta de uma parada, né? Pararam todo mundo lá, Washington, DC Washington e todos os outros, que agora eu não me recordo o nome, os caras falaram, não, que negócio é esse? Negócio dominado por branco, parceiro? Qual é que é? E nós aqui? Você vai ver, e principalmente na aula de sociologia, eu passei um monte de coisa, de fotos para vocês, com algumas, nem todas. O universo é muito grande, de negros que são sucesso, pelas suas interpretações, pelo seu mundo, por aquilo que eles conseguem fazer da sua imagem no cinema, tá? Então, tudo bem aqui, pessoal? Se eu estiver cortando, você vai anotando aí a sua informação, tá? A Atlântida, eu trouxe aqui agora, pessoal, um pouco para o Brasil. Paulo, eu parei. Paulo, presta atenção. O aluno deixa uma pergunta aqui, vou ler para você. Ele pergunta se isso aconteceu na Guerra Fria também, a questão deles usarem o cinema para produzir as mensagens, né? Usar propaganda a favor. Se na Guerra Fria isso também aconteceu, foi só apenas na Segunda Guerra Mundial. Mas é claro, quem é esse camaradinho aí? Quem perguntou, calma aí que eu vou ver. Foi o Luiz. Luiz? Isso, Luiz Gustavo? Isso. O Gustavo, é claro, sem dúvida, disseminar de todas as maneiras possíveis, nos desenhos, nas propagandas. Você veja que hoje o mundo está politicamente correto. Tentamos, né? A gente não pode falar alguma coisa, alguma brincadeira. A gente viu aí com o rapaz do BBB, né? Se julgando ou não, se ele estava brincando ou não, ele falou um gracejo lá do cabelo de alguém, fulminou, acabou com a história dele. Mas você imagine que há 10, 20, 30, 40, 50 anos, esse processo todo que a gente tem de luta a favor da cidadania, a favor dos direitos, a favor do respeito, etc., isso vai se polarizar entre Guerra Fria entre duas potências, né? E, sem dúvida, Luiz, para não enrolar muito o que você perguntou, sem dúvida, vai dinamizar. A gente poderia ver alguns desenhos, né, alguns filmes, que isso fica muito claro. O 007, por exemplo, né, a gente vê esses ícones nascendo, aí 007, Super-Homens, tudo tem, Luiz, atrás de uma marca, ideologia, tudo bem? Tá bom? Mas é verdade. Tá certinho, porque assim, até hoje, né, Paulo, se for parar para pensar, eles utilizam da mídia para favorecer o seu interesse, né? Então, assim, quem tem poder midiático, ele usa isso a seu favor, tanto é que assim, as propagandas são extremamente caras, né? Quando a gente usa, por exemplo, a questão das propagandas eleitorais, é do nosso bolso que é pago para que passe na televisão, né? Então, Sem assim, dúvida. tem uma estratégia de guerra para que eles mostrassem, não, realmente precisamos fazer guerra para isso, né? Fazer aquelas propagandas de falar o homem, precisa aí servir a sua nação, porque não pode deixar outros, né, se apossarem de lugar na nação, né? Então, uma estratégia muito inteligente. Sem dúvida, na música, na arte, em tudo, Luiz, nós vamos ver que há sempre um poder dominante, principalmente do colonizador, do branco colonizador, do imperialista, os países europeus, né? A gente vai ver isso em história, a gente vai ver isso em sociologia, a gente vai ver isso na filosofia, a gente vê que esse poder dominante, né, ele vai tentar impor realmente os seus valores, aquilo que é importante para que eles tenham a supremacia, o império continue no seu poder, né? E não perca o seu poder. E a gente vai ver isso aqui no Brasil, claramente, como a professora falou aí, a Kelly falou, nas músicas, e por aí vai. Tá bom? Não sei se eu respondi, viu? Porque eu sou uma pessoa assim, quando a gente está dando aula daqui a nossa matéria, a gente tem por direito conhecer a nossa matéria, e às vezes a gente, né? E eu não tenho nenhum problema de dizer e ser franco com você que há um universo aqui, um mar, né, que de qualquer lugar que a gente vá trabalhar, é profundo.
ele é profundo. Então a gente tem que pesquisar, estudar com responsabilidade, né? E é isso que eu estou tentando passar para você. Não somente na simplicidade das minhas colocações, mas dizendo para vocês que há muito o que se pesquisar aqui, viu, turma? Tudo. Tá bom? Então, é que assim, ele tem acesso ao chat, né? Aí o Luiz disse belezinha, e o Luan veio assim, ele veio falar de um livro de George Orwell, chamado 1984, que demonstra Sim. como faziam uso de propagandas em cinemas, cartazes, etc. Ele diz que é bem interessante. Não, E bem aí o Luan ainda lembrado, eu faz um vi. comentário assim, que queria ser inteligente nesse nível. E eles estão Imagina. lembrando de um professor chamado Arena, né, que ensinou história para eles, né, que era muito bom. Ótimo, ótimo, é excelente. A gente fica assim vislumbrado quando a gente pega um aluno que lembra de seus professores, que lembram que eles foram ao máximo, que eles ensinaram para ele com profundidade alguma coisa, né? Isso é maravilhoso. Esse é o papel do professor. Esse é o papel, marcar história na vida dos seus alunos. Você viu? A mim, jamais. É claro que a gente quer isso na vida dos nossos alunos, né? Mas esse assunto aqui, vamos para frente, pessoal. Então, ó, nós tivemos aqui no Brasil, empresa chamada Atlântida. Nós temos aí dois caras, pessoal. Aliás, tem essa foto aqui, eu queria parar um pouquinho com você. Porque essa galera nova, eu não estou falando você especificamente, mas eu estou falando que esse universo, desse povo que está aqui agora vivendo aí, né? Eles talvez, turma, não conheçam quem foi um Grande Otelo. Esse é o problema nosso no Brasil. Porque nos Estados Unidos, o cara é lenda, o cara é lenda. O cara é marcado, o cara é estudado, o cara é colocado no hall da fama, turma. Aqui no Brasil a gente não tem o hall da fama, a gente tem o hall da lama. Desculpa aqui, muito singelo, muito simples essa ironia, né? A gente não tem esse negócio. A gente não valoriza aquelas pessoas que fizeram história, fizeram trajetória, que lutaram. Grande Otelo é um negro. Você pensa que há 50, 70 anos ser um artista, um negro, você... Esse cara morreu nas misérias quase, mas ele é uma lenda no cinema nacional. Você entendeu? E quem estuda mesmo o cinema, a história do Brasil, há de reconhecer o Grande Otelo, esse outro camarada aqui, eu sei quem é, que eu assisti muito filme dele, são os pais que vocês assistiram. Cadê ele aqui? Oscarito. Depois a gente tem o Mazzaropi. O Mazzaropi ainda tem filmes dele que faça às vezes no canal da Cultura, no 16, no Canal Brasil aí. Mas quando você vê o Mazzaropi, não vê, é preto e branco, é antigão. Cara, veja a beleza textual desse camarada. Veja como que ele vê o mundo naquela simplicidade, naquela coisa assim, naquela honestidade e o poder, pureza, sabe? Ele passa através do seu personagem essa coisa. Então, Mazzaropi, nós temos aqui, ó, Bibi Ferreira. Pessoal, aqui tem muita gente, tá? A gente tem muita gente na história do cinema brasileiro. A Bibi Ferreira, né? Aqui você vai ter, por exemplo, ó, o Candinho. Quem lembra de uma novela aqui? Você lembra, Kelly, de uma novela que tinha o Candinho? Eu não lembro agora, eu coloquei a foto dele aqui, mas eu não lembro. Eu não sou muito noveleira da Globo, não, mas assim, passou, e faz nem 10 anos, gente, que passou, ele era o Candinho, né? E assim, eu queria também falar que o Luan comentou que ele assistia os filmes do Mazzaropi com a avó, né? Porque assim, aqui eu consigo ter acesso ao chat, né? Eles estão falando, estão participando lá, fica tranquilinho. Né? Mas tem ai, que lindo! O Mazzaropi tinha um jeito todo caipirão de andar, de falar, né? De movimentar o mundo. E quando o Mazzaropi chega, ele é o centro das atenções em qualquer situação nos filmes, né? E o Candinho é esse camarada tão bobo, entre aspas, tão doce, uma criatura assim, tão inteligente, mas ao mesmo tempo é assim, ele, com uma simplicidade, né? E o Candinho fez muito sucesso, ele levantou esse personagem, esse ator, eu não recordo o nome dele, porque não tive tempo de pesquisar e nem lembro, mas a gente adorava a interpretação do Candinho, porque era o quê? Era o filho do Mazzaropi. Ele estava se espelhando no Mazzaropi. Porque ninguém inventa nada, né, pessoal? Todos nós miramos alguém, né? Todos nós idealizamos alguém, e no cinema é assim também. Claro que às vezes... Mas, enfim, vamos lá.
Então a gente tem aí ó, o Grande Otelo, né? O Oscarito, o Mazzaropi, a Bibi Ferreira, e tinha muito mais gente, mas a gente não tem tempo de colocar nos nossos slides e explicar sobre eles, tá bem ou não, turma? Bacana? Vamos para frente? Agora com vocês, cenas que marcaram a história... Oi? Eita Mundo Bom era o nome da novela que Eita Mundo Bom! Pá, bravo, bravo! Quem fez isso? Né? Eu não sei quem está dando esse nome, se alguém que está passando para ele ou ele está lembrando. É claro, vocês são novos, essa novela tem uns 10 anos, então talvez não era o tempo de vocês. Mas era, assim, um personagem fabuloso, marcante, que vale a pena ver de novo, viu? Se tiver na televisão, essa novelinha aí vale a pena. Mas olha só, vamos ter agora, como eu falei com vocês no início, tá bom? Eu selecionei algumas coisas que no meu universo, e até os dias de hoje, é estudado e estão aí sendo copiadas. Tudo bem? E vocês vão ver alguns personagens aqui, eu poderia ter escolhido muito mais, mas que estão hoje aí, fazem parte do universo no mundo todo, tudo bem? A não ser lá na Coreia do Norte, que é estritamente fechado, né? E muito pouco na China, porque na China a estrutura de educação na China é totalmente diferente da nossa. Eles não têm uma abertura na educação para o universo do Ocidente. Então, o camarada não sabe quem é, por exemplo, um grande pintor renascentista como Michelangelo, não sabe. E o cara é um gênio. Você vai, é PhD em química, PhD não sei o quê, mas eles são, agora que eles estão um pouco abertos para o mundo nosso, tá? Mas vamos lá, então. Próxima, se preparem aí, pessoal, eu queria tanto, nós vamos ter um momento assim, no nosso ano aí para frente, da gente poder comer uma pipoca, não sei se não pode isso, né? Mas se não puder, a gente vai fazer um abaixo-assinado lá e a gente vai poder comer uma pipoca, tomar um chá, ir na sala do anfiteatro, né? E ter uma aula assim, mas não só uma aula dialogada, né? Mas uma aula assistida, em que a gente possa ver e aprender com o cinema. Aí, pessoal, eu trouxe o Tarzan. Olha só o Tarzan. É um personagem que nunca foi numa árvore, no sítio, numa fazenda, no mato, né? Fazendo uma caminhada, eu faço muitas ainda, e por vir uns cipó lá. Todo mundo dando o grito do Tarzan aí, vai, vamos lá. Quem lembra do grito do Tarzan? Tarzan bombado, olha só, que maneira bombado, rapaz. Sim, é bombadinho sim, o segundo lá. Mas quem, né? Todos nós lembramos do grito do Tarzan, né? Talvez você não chegou a assistir, mas esse terceiro aqui, ó, esse alemãozinho aqui, eu assistia muito o filme do Tarzan na minha adolescência, na minha infância, né? Então, Tarzan é um personagem criado por Edgar Rice Burroughs em 1912. Então, olha só, é em 1912 que é lançado o Tarzan. É filho de aristocratas ingleses, a história dele, tá, pessoal? Que são deixados na África. Olha só, África. Por que na África? Pensa. Começa a pensar. Agora você tem que começar a ter um pensamento crítico, tá? De por que na África? Um branco na África. O que é isso? Um branco na África e sendo criado por macacos. Um branco na África sendo criado por macacos que dominam os animais e está sempre em luta. Bom, vou lá. Então vamos ler um pouquinho da história dele, mas eu queria que você já fosse lendo aí um pouquinho, tendo uma interpretação crítica da história. Olha só, Tomás. Ele foi deixado na África, né, na África, né, depois de um mutim, quando seus pais são mortos. Tarzan é criado por macacos. Seu verdadeiro nome é John Clayton III, Lord Greystock. Acho que é isso, Lord Greystock. Tarzan é o nome dado a ele pelos macacos e significa pele branca. Eu quero dizer uma coisa para você que eu jamais saberia, se não fosse ontem à noite, ontem à tarde, que Tarzan significa pele branca. Disso. Eu não sabia, tá? Por ele ter sobrevivido na selva desde sua infância, Tarzan tem força e velocidade sobre-humanas. Eu gostava quando ele nadava, e nadava. Eu nunca vi um cara nadando 10 minutos embaixo da água. O Tarzan nadava, mano. Que isso? E entrava nas cavernas lá, com a coisa toda. Velocidade super-humana, né? Super olfato,
audição, ele ouvia, né, os animais, né, longe, sabiam, né, dava o grito, os animais vinham né, ao seu som, ou poderíamos dizer a sua voz, né, a audição e paladar aguçados, podendo inclusive se comunicar com outros animais. Ele é extremamente rico, tudo bem, até que no filme dele que ele faz, né, ele vai para a Inglaterra, né, eu não sei, eu assisti esse filme, mas eu não lembro se aconteceu isso. Além de ser Lorde, né, Tarzan é o único herdeiro de uma família, uma das famílias mais ricas da Inglaterra. Na África, o personagem possui uma mina de diamantes e o dono de todos os tesouros da cidade perdida de Ofá. Tá. Originalmente, seu grito não tinha forma. Quando o Tarzan mata o inimigo, ele costuma dar seu grito de vitória, de grande macaco. Mas seu criador, Edgar Rice, nunca especificou como seria esse som aterrorizante e desumano, deixando isso para a imaginação dos seus leitores. Porém, foi em 1939, quando Johnny Tal encarnou o personagem nos cinemas, que o grito ganhou forma e se tornou uma das principais características do herói. Vamos lá. Será que a gente pode disponibilizar esse link aqui, ó, e você passar para a gente o grito do Tarzan? Eu não vou ler isso aqui. Aí eu passo para a próxima tela. Será que você consegue colocar isso para nós? Eu vou tentar aqui, peraí. Tá. Enquanto ela está disponibilizando esse link, pessoal, para a gente ver. Vai falando aí enquanto eu tento. Tá, legal. Então, ele é um dos personagens mais adaptados de todos os tempos, turma, o Tarzan. Tá? Mais que Super-Homem, mais que qualquer desses caras aí que você quiser, tá bom? Ele já foi adaptado para todas as mídias imagináveis. Tá? Para se ter uma noção da grandeza do personagem, ele possui em seu histórico 6 seriados, 24 livros e uma marca de incríveis 50 filmes. Diversas histórias em quadrinhos, 2 séries animadas e 2 filmes animados. Em 2016, legal. Isso, fica tranquila, pode ficar tranquila, pode ir. Em 2016, o personagem ganhou... Você conseguiu? Ainda não, peraí. Tá, se não conseguir, não tem problema. Mas se é assim por curiosidade, seria interessante, se a gente conseguisse. Se não, não tem problema. Então, turma, vocês estão vendo que apenas um personagem, que eu pensei assim, pô, mas que cara que a gente poderia conversar com a turma, e eles poderiam ver o universo do cinema em quase toda a sua trajetória. Acho que o Paulo bugou, gente. Ele mutou, né? Vocês estão aí, meus anjos? Não deu certo? Tô tentando, a gente tinha mutado. Calma aí que eu vou tentar abrir aqui uma aba. Espera aí. Eu sou geração Z, né? Você é geração Y, então... Não se ilude, não. Vou tentar pôr aqui, peraí. Pôr numa nova guia. Ver se vai. Peraí. Deixa eu ver se vai sair o som para eles. Vai, já saiu. 11 segundos. 11 segundinhos, pessoal. Presta atenção. Eu faço questão de... Isso é icônico. Isso é... Calma aí, deixa eu ver. Peraí. Olha lá, olha que lindo. Ligam suas câmeras aí. Seu som. Calma aí. Nossa, saiu bem baixinho. Vocês conseguiram ouvir? Tá bem baixinho, Paulo. A galera conseguiu ouvir? Deu para ouvir aí, gente? Conseguiu? Deu para ver, turma? Não deu para ouvir. Eu vou disponibilizar o link para vocês no WhatsApp, tá bom? Lá no grupo, já vou mandar lá. Tá, mas por curiosidade, né, para você verificar o personagem, né, a riqueza do personagem e como que esse universo que ele interage com a gente, onde a ficção
e a realidade, elas se juntam, né? E esse é uma das grandes belezas e dos grandes problemas do cinema, né? Quem estuda, que, claro, pessoal, está ouvindo? Tá todo mundo bem aí? Tá? Não, se Kelinha? manifesta na hora que eles falam. Porque eu fiquei um dia aí falando 15 minutos sozinho, meu. Eu tenho trauma, e toda hora eu estou perguntando se o pessoal está me ouvindo, etc. Então, sim, vou Então, disponibilizar lá turma, no grupo para eles. tá. Então, olha só, você que está aí, você que ficou até agora com a gente, é interessante, porque ele entra no nosso submundo, né, no nosso subconsciente, e ele vai fazer parte dos nossos sonhos, principalmente quando nós somos criança, né, pessoal, quando nós somos adolescentes, e mesmo hoje. Então a gente vê aquela ficção, aquela coisa bonita, a gente quer idealizar, quer brincar, né? Mas é isso, tá bom, turma? Então, o cinema tem essa peculiaridade, né? Entre a realidade e a ficção, e a beleza do cinema, que ela é uma das únicas artes que ela faz a ficção virar realidade. Tudo bem? Né? Ela faz isso, né? Então, por exemplo, eu vejo um quadro de Rembrandt, eu vejo um quadro, não sei o quê, eu vejo uma música do Chico, ou do Mozart, ou do Chopin, sei lá. Eu vejo uma música assim que é música, né, pessoal? Uma música, sei lá, uma música que eu goste, que é eternizada. Tudo bem, eu tenho uma sensação, uma coisa bonita, legal, ela me dá relaxa, ela me faz entrar numa vibe, ela me faz entrar num mundo legal, bacana, eu me desestresso, mas o cinema não, o cinema, ele faz isso naquele momento, né? Quem nunca chorou, né? Quem nunca sentiu raiva, né? Quem nunca se emocionou com o personagem, né? Vamos lá, turma, olha só o que eu coloquei aqui para vocês, ó. O primeiro deles lá, interessante, né? O ET. Quem nunca pegou uma bicicleta, tentou subir assim, né? O ET, depois a gente tem aqui Psicose, né? Aquela cena da faquinha lá, se você verificar, esse é um clássico no cinema, né? Tem a música do Hitchcock, né? Eu não sei fazer, mas faz aí, Kelinha. Liga só, você está no banheiro, né? Pensa na imagem, né? Aí você está no banheiro tomando banho e tal, aí você está numa banheira, aí a banheira tem apenas uma cortina, não é cortina, né? Um plástico, né? Ali separando para não molhar, e aí você vê aquela cena da faca, né? Vindo assim, só a sombra da faca, né? Se você imaginar só essa cena aqui, você já se assusta, né? Você vendo a cena, né? Mas isso dentro do universo, dentro daquele momento, ela virou épico, né? Passou barreiras, né? Então é isso, turma. A gente vem aqui dançando na chuva também. A gente vê aqui o Iluminado. A gente vê aqui o Ghost, né? O Titanic. Né? Quem nunca ficou lá, né? Aquela bobagem, né? Pegou um barco e ficou ali, né? A Dama e o Vagabundo. Depois o Harry Potter, né? O Harry Potter aí, não precisa nem dizer, né? Vocês já devem ter assistido muito deles. Depois a gente tem aqui, ó. Eu coloquei os terrores aqui, né, turminha? Olha que lindo. Ah, pode ser, você deixou lá, né? Aí a gente vem tempos modernos. Volta para mim, Serinha. Ok? Volta para mim, por favor. A gente vê o tempos modernos aí, ó, que é o Chaplin, né? Que, pessoal, eu super recomendo vocês assistirem o Tempos Modernos, você vai ver que beleza, como que leitura que ele faz do mundo, da fábrica, né? Naquele momento em que o mundo estava começando a ser industrializado, né? O mundo estava começando a ter a indústria, a fábrica, o trabalhador vai mudar a sua rotina de trabalho, ele vai começar a ser muito da hora, pessoal. Você já deve ter visto isso com outros professores, mas senão a gente vai ver nas nossas salas de aula. Você tem aqui o Hitchcock, você teve aqui o Carandiru, filme, assim como a gente teve outros, né? Aqui no Brasil, por exemplo, Tropa de Elite 1 e 2, né? Outros filmes aí, seriados que a Globoplay está lançando agora, um monte deles, né? Aquele da cadeia lá, que é do presídio lá, enfim, do guarda lá, que esqueci o nome dele, do carcereiro, né? Por aí vai. Filmes bons, né? King Kong, né, turma? Olha que cena épica, tá bom? King Kong, né? Você já deve ter visto alguma coisa sobre o King Kong. Ô, Kelly, se você tiver alguma... me ajuda aí, tá? Pode levantar a mão aí, se tiver alguma particularidade nesses filmes aí, pode falar.
Pode Então, virar. Paulo, só dar um adendinho, não vou, a sua contribuição está sendo maravilhosa. Eu só quero dizer que, assim, eu tinha, antes de você da conexão cair, eu tinha lançado para eles um desafio, né? Que eles vão ter o quê? Que mandar uma foto para mim no WhatsApp representando algum filme, seja caracterizado, uma cena, uma montagem. Então, assim, se eles aproveitarem bem essa aula de hoje, da Letiva, ó quantas coisas. Alguém pode fazer um psicose, né? Fazer uma montagem de Nossa, Psicose é grupo, lindo, mano. para a gente colocar no nosso portfólio da Letiva. Então, assim, lembrando a todos, né? Os 16 que estão aí presentes, tá? É mais uma atividade valendo nota da Letiva. Então, vocês vão ter que pensar, elaborar, sim, numa foto, numa imagem, utilizando algum filme. Tá bom? É isso, Paulo, pode perseguir. Legal. Olha o próximo, pessoal, que lindo. Agora vocês vão assim, se deliciar, né? Porque aqui é tudo. Olha, eu não assisto terror, né, gente? Você sabe disso, quem me conhece um pouquinho. Ó, se me colocar meio-dia na praia, no sol de praia, para assistir um filme de terror, dá um. Não vou falar a palavra aqui que tá gravando, né? Mas dá aquele medão. Eu não assisto, turma. Porque a música do filme de terror é a graça do filme. Sabe, a do Hitchcock, ele vai usar isso muito no Psicose, né? E aqui, esse filme eu não assisto nenhum desses aqui, turminha. Esse bebê aí, ó, esse bonequinho aí, ó, se eu ver 3 horas da manhã na rua, meia-noite, eu corro que nem um condenado, meu. A maldição, né? Da casa do lado, né? Jamais você vai me ver assistir um filme desse. Olha, para não falar que eu não assisti, você vê como que tem, eu estou falando tudo isso para você ver como que o filme, ele tem uma interação com o nosso emocional, com o nosso ser interior, né? Vamos assim dizer uma palavrinha mais científica, o nosso ser interior, como ele influencia e ele traz para a gente aquilo que nós não tínhamos e acabamos ter. Por quê? Porque esse algo externo entra dentro da gente e faz com que a gente tenha essa coisa que eu tenho, que pavor desse filme de terror, né? Então o Fred Krueger aqui foi o único que assistiu um, depois tiveram 100, eu não assisti mais nenhum. Né? Agora sim, a família Adams, aí, né, já é aquele humor, né, que a gente chama lá uma palavrinha feia, né, mas que não vou usar aqui, né, mas aquele scratch de humor. É a mãozinha, né? E aí por aí vai, era lindo, eu adorava, né? Aí a gente tem aqui o Frankenstein era o único que eu assistia, tá? O Frankenstein ainda dava um tempinho para ele, porque, né, ele é aquele doce de gente, né? O Drácula, olha só, o Drácula também é uma lenda, né? O seu personagem, né? Em cinema, né? Aí tem os desenhozinhos, né? O terror das crianças, né? O selvagem cão covarde, né? Isso? Covarde, cão, seu... Agora eu me misturei tudo lá. Coragem, o cão covarde. Legal, Coragem, o cão covarde. Muito da hora esse cão. Eu assistia com meu filho, mas era muito da hora. Depois tem aqui esses desenhozinhos aqui também. Essa caveirinha aqui que eu assistia era muito da hora. Aí depois aqui... Aí sim tem o Scooby-Doo. Qual que é? Ai, era o Puro Osso, esse caveirinho. O Puro Osso? Peraí. Esse aqui, que bacana. Esse aqui é o Puro Osso. É o Puro Osso. Da hora. Aí depois tem aqui, né, assim, que eu separei, tá, turma? Se você fizer um trabalho, e aqui eu queria uma atenção sua, olha só, a gente está com 20 pessoas na sala. Se você fizer um trabalho, faça bem feito. Meus trabalhos, eu creio que a Kelly também fala isso, eu não quero dar nota para você, porque isso aí já é de praxe, né? Eu sei que a PEI é outra pegada, mas quando você faz com carinho, porque você quer aprender, porque você quer passar aquilo que você, em poucos minutos, ou poucas horas, ou poucos dias, não interessa, você pesquisou, poucos minutos não, né, turma? Mas gastou um tempo pesquisando, então você vai passar com um outro olhar, você vai passar com emoção, você vai passar porque você aprendeu. E esses desenhos aqui, é legal, turma, porque o Scooby-Doo, porra, quem que nunca ficou brincando lá com a voz do cara lá, até esqueci o nome dele lá, do Salsicha? Do Salsicha, né?
No nosso tempo tinha essas brincadeiras, aí, Salsicha, né? Tentando imitar o Salsicha, né? O Scooby-Doo, sempre medroso, né? Daí aqueles papos todos lá, né, pessoal? Depois, turma, a gente tem aqui uma que é ícone, né? Que, pô, não tem ninguém que nunca ouviu uma música dela e não associa a música a coisa, né? Que é a Pantera Cor-de-Rosa, né? Você usa. Eu estudava saxofone uma época e era a minha música predileta para tirar no saxofone, né? Do som, né? Muito bacana. Depois a gente tem, e aí, o Luiz Gustavo, aqui, Luiz, ó, o Tio Patinhas é esse desenho da Disney, assim como o Mickey, a Minnie, todos aqueles desenhos todos eles tinham uma propaganda capitalista. E aí foi legal a sua pergunta, Luiz, porque olha só onde o Tio Patinhas está mergulhando. Quem é o Tio Patinhas? Que ele representa? Óbvio, né? Se você lê lá os livrinhos dele, né, os gibis, você lê, e é legal ler, viu, turma? Até hoje. É bom você ler, porque é a partir daí que a gente pega o gosto por leitura. Pode ser por esses, por outros que você goste aí, mas é interessante, tá bom? Alguma particularidade, ô Kelly, a respeito do Patinhas, do Pink, da Pantera, e de outros que eu poderia colocar vários aqui, mas eu escolhi esses. As escolhas foram excelentes, né? Não tem nem comentário. É legal, né? A gente tinha aí os desenhos, né? Que, puxa vida, era muito legal. Ó, o Zorro, por exemplo. Eu não coloquei o Zorro aqui, mas o Zorro, quem representa o Zorro, né? Quem representa aquele ratinho, né? Que fica correndo, o ligeirinho, né? Ligeirinho, né? Tudo isso tem uma representação, Gustavo, Luiz, de alguém que está atrás do personagem, trazendo a beleza do desenho, a beleza do filme, né, aos nossos olhos, e tentando trazer valores para a gente. Fazer com que a gente fique dominado, é o chamado MES, né? Tem um nome em inglês aí que eu não lembro agora, mas eu vou lembrar até o final da aula. Pessoal, ó o próximo aí, ó. Eu escolhi também alguns, tá, turma? Pode ser que você não tenha assistido ainda, ou pode ser que você tenha assistido. De qualquer maneira, esses que eu selecionei, a gente vai tentar passar para... Eles representam outros personagens, tudo bem? Então, outros personagens, outros filmes. Por exemplo, a gente tem aqui o Sherlock Holmes, né? Eu falei dele antes de você entrar. Ah, é? Ah, que bacana. Olha só. O Sherlock Holmes, né? Filme bacana, o livro, quem estuda, quem gosta de ler, né? Eu li pouco sobre Sherlock Holmes, mas quem lê Sherlock Holmes tem essa coisa com esse referencial de leitura, né? Sabe o que significa ler, né? Esses tipos de filme. Depois a gente tem aqui, ó, outro camaradinho aqui, o segundo, né? Que filme que é esse aqui, turma? Quem diz aí o que é esse aqui, hein? Eu coloquei o Harrison Ford aqui, né? Porque o Harrison Ford é um ícone também, né, pessoal? Assim como no Faroeste, eu devia ter colocado o Faroeste aí, né? Ou os filmes de gangster. Eu não coloquei aqui o Clint Eastwood, eu acho que é isso o nome dele, né? Eu não coloquei esse cara aqui, eu não coloquei muita gente aqui, turma. Mas eles representam. Você colocou aqui ícones, né? Mel Gibson, o Patriota, aqui é do Mel Gibson, é o Patriota, exatamente. O Exterminador do Futuro. Exatamente. Esqueci o nome dele agora. Estou pensando em várias coisas, esqueci o nome dele agora. O Schwarzenegger, né? O Schwarzenegger. Oi? Pode falar isso mesmo. Aí a gente tem o John Travolta, né? Eu coloquei o John Travolta aqui com a Olivia Newton-John, para ela, porque essas músicas do dance, né? Essas músicas, essas músicas dos anos 80, 90, que vocês não, evidentemente, não estavam aqui ainda, mas que estão aí até hoje, fazem história, né? Tem vamos dizer, uma palavrinha muito, né? Usada, né? Muito batida, né? Deixaram legado, né? Deixaram aí coisas bonitas, mas enfim, turma. Aqui, esse camaradinho, eu esqueci o nome dele também, eu sempre tenho o nome desse camaradinho, mas é um excelente ator também. Aqui, que filme que é esse aqui, pessoal? Ele está com um arco e flecha, ele representa o pobre, ele é aquele que
Tã e dá para os... Quem é esse cara? Ah, Luiz Gustavo. É claro, né, Luiz? Valeu, Luiz. Boa participação. Oi? Robin Hood, né, Mas, que ele escreveu. exatamente. Vocês viram como que tem, a gente poderia falar de cada filme desses aí e a influência deles no nosso dia a dia, na história, seja mito ou seja, na maioria das vezes é mito, né? Mas às vezes o cinema histórico também, a gente vai para frente, acho que eu coloquei o cinema histórico, né? Aqui né? O Mel Gibson é um cinema histórico, né? Posso ir? É o cinema histórico. Aí, turma, agora, ó, eu coloquei de lutas pra galera aí que gosta, né? Então a gente tem aqui desde o Bruce Lee, né? Que representa todos esses caras aqui vão fazer o Bruce Lee. Depois a gente tem o Steve, como é que esse cara aqui? Steve, quem sabe aí, turma? Steve Seagal. Steve Seagal. Legal. É Seagal, não é Seagal, né? Sigam, Outro né? carinha aqui de branca aqui. Oi? Você já assistiu os três? Legal. E esse outro carinha aqui, quem é? Esse branco aqui. Quem sabe aí? Fazer um quiz de cinema, viu, gente? Eu vou disponibilizar isso para vocês fazerem uns quiz depois, Que viu? lá? Ninguém sabe, gente, quem é? Eita. Ninguém sabe que é o Van Damme? Ai, gente, Camaradinha. meu coração! Ninguém sabe que é o Van Damme, pessoal. Pelo amor de Deus, ele tá com a cara que parece mais o Van Damme? Eita. Acho que não. Mas acho que o Homem-Aranha, eles sabem dizer, né? Pelo menos os atores que fizeram o Homem-Aranha. Ou o Batman, o Superman. O Luan disse que não lembra quase o nome de ninguém. Ai, gente, aqui são ícones, né? De época, de gerações, né? Que nem mesmo Rambo, né? Quem não viu Stallone fazendo algum filme de ação e lembra disso, né? E assim, mas a gente lembra de rostinhos, lembra que eu falei das questões dos filmes que assim marcaram época, né? E aqui o Paulo ele traz, né, filmes de luta que sempre foram famosos, né? Tanto é que assim, eu mesma eu lembro muito do Jack Chan, né? Todos eles eu acompanhei na infância, né? Eu acho assim que sobrou na geração de vocês, eu acho que só o Jack Chan que fazia coisas, desenhos ainda, né? E aqui quando a gente pensa nos heróis, vários artistas, né, já interpretaram, né, o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha e tal. E aí, assim, vocês conseguem lembrar os atores que fizeram? Vocês lembram, galera? Vocês estão aí? Vocês estão no chat? Eu estou sozinho. Eu também não lembro o nome do careca. Também não lembro, né? Porque são muitos atores, né? São muitos atores para a gente poder relembrar, tá? O que eu estava falando, Luan, é que assim, se pensando assim no Super-Homem, no Batman e no Homem-Aranha, vocês lembram o nome dos atores que já interpretaram essas personagens, né? Porque assim, eu também sou péssima com nomes, assim, eu vou lembrar, existe o Homem-Aranha, assim, se eu olhar o ator, eu vou lembrar o nome dele, às vezes não, porque não como é que fala? Comum da nossa cultura, né? E aí a gente parte aqui, ó, para o mundo da Marvel, aqui, ó, acho que é uma coisa até mais próxima de vocês, né? X-Men, né? Quem não assistiu X-Men? Os Incríveis, gente, eu levei 20 anos para assistir o segundo, gente. Quando apareceu, eu era menor, eu era mais nova, sabe? E aqui, ó, que filmes que vocês. Pantera, você viu que o Pantera, né? Você vê que ele falou do. Você vê que lá atrás, o Paulo traz para nós um ator negro, e você vê que assim, olha um ator de destaque negro que aparece depois de quanto tempo, né? O Pantera, né? Hoje esse ator ele faleceu, infelizmente, mas foi um destaque tanto, né? Porque é muito difícil, né, no nosso contexto embranquecido culturalmente, né, que é só um padrão europeu, né, de performance, inclusive até para produções de filmes, perceber que tem um preto, né, fazendo parte aí dos heróis, né? Então aqui a gente tem a Mulher Maravilha, né? Nós temos aí os, ai gente, como é o nome desses aqui que tem o Homem de Ferro e o Capitão América? Os Avengers, né? Mas na tradução são os ai, gente, os Vingadores, isso mesmo. Né? Então, assim, são contextos de fantasia
que assim, são revistinhas de quadrinhos, né? Tirando aqui os Incríveis, mas também são de heróis, né? Mas os X-Men e os Vingadores, né, são de quadrinhos, né? A gente ainda tem, por exemplo, quando a gente pensa na Mulher Maravilha, no Batman, no Super-Homem, eles são da DC, né? E a Marvel que vem com essa questão dos X-Men, dos Vingadores, tá? E aqui, assim, é uma definição, segundo Miriam Rossini, em relação do que é as definições de um filme histórico, né? Que ele vai trazendo o quê? Ele vai trazendo situações épicas da época, aventuras mitológicas, né? E aí ela vai destacando onde que ocorre esse filme, em que época que ele aconteceu para poder produzir, qual a finalidade de constituir, porque assim, quando a gente pensa em elaborar um filme, gente, não é uma coisa simples, tá? Eu vou falar para vocês, não é nada simples, porque existe toda uma questão de pesquisa. Você precisa fazer a pesquisa para entender qual é o fenômeno que aconteceu lá no passado, para conseguir ser representado agora, né? Pensar no fato histórico de acordo com a realidade possível, né? Quando a gente pensa em questão de ficção científica, pensando nos assuntos que podem ter sido recorrentes, pensando nesse cinema história. Então, assim, vou até usar a fala dela aqui, e é importante, né, e necessário apresentar essa definição de conceito, de efeito real que a gente tem que associar ao cinema, né? Porque, assim, o cinema, quando a gente pensa em questão de novela, tem um perfil, o teatro tem um perfil, o seriado, ele tem um perfil, e o cinema, ele tem outro perfil. Tanto é que, assim, eu vou até ler aqui a citação dela, que no cinema, o referente coincide com a representação. Ou seja, toda aquela ilusão que é construída em cima da história, do discurso, da personagem, ela não pode partir apenas da imaginação de alguém. Ela precisa ser real, né? Ela precisa parecer que ela é verdadeira, né? Senão o cinema não faz sentido. E aí, essa ilusão, ela faz com que seja o quê? Seja o referencial para poder ser apresentada no cinema. Então, olha como é complexa a questão do cinema, tá? E, assim, a nossa aula era sobre isso, tá? Assim, foi um pouquinho, né? Muitos pensaram que ia rolar um filme, mas assim, rolar um filme no Meet, gente, é muito difícil, tá? É um pouco mais difícil porque às vezes o áudio não pega. Você vê que ali onde eu coloquei para vocês o áudio do Tarzan já não deu para ouvir, tá? Mas fica aí, a gente vai disponibilizar esses slides para vocês no grupo de vocês e eu vou fazer um quiz, tá? Um quiz, né, lá no Google Forms, de algumas questões relacionadas a isso que nós apresentamos para vocês. Eu aguardo a fotinho de vocês, né? Pode ser montagem, pode ser vestido, vocês vão ver isso, tá? E eu vou fazer a chamadinha e fiz a chamada, chamei vocês, vocês serão dispensados, tá? Alguém tem alguma ideia? Se vocês acham que esse material hoje ele auxilia para apresentação da eletiva, o que vocês acham? Pode falar, gente. Vocês estão aí? Vocês já me abandonaram, gente. Vocês me abandonaram. Muito. Não tem ninguém na sala comigo, gente. Que tristeza. Ah, que bom, Luan. Eu fico mais aliviada. Tá, calma aí. Deixa eu só achar aqui a sala, gente. Peraí. Tá. Ué. Ixi, gente. Eu não consigo fechar a sala. Então é o seguinte, meus anjos. Eu vou fazer a chamada aqui, aí você se manifesta, tá bom? E aí tá dispensado. Peraí, deixa eu só ver aqui. Então vamos lá. Luan Abner, a internet dele caiu, certo? A pipoca não rola aí, gente. Vocês são demais. Achei até. Ó, gente, o Paulo vai entrar, tá? Antes de vocês dispensar. Ô, Paulo, você acabou de entrar, né? Então, assim, o Paulo acabou de entrar, tá? Então, assim, a gente vai encerrando, tá bom? Porque a seletiva, ela é importante, essa reunião, para vocês terem uma base do que é
a noção do cinema, né? O cinema é algo muito complexo, né? Muito interessante, porque ele traz variantes de movimentos, de ações, de realidades que podem ser possíveis, seja no passado, presente ou futuro, tá? E pensando nisso, não se esqueçam do quiz, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, vou fazendo a chamadinha e vocês vão se manifestando, tá bom? Interrompendo a gravação.